pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Podemos sentar, por favor? Ministro Ricardo Lewandowski. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Cumprimentando a todos, declaro reaberta esta sessão jurisdicional. Eu chamo a julgamento o recurso extraordinário 587-371, que procede do Distrito Federal, sendo relator eminente ministro Teori Zavascki, o recorrente, no caso, ou a recorrente é a União, e o recorrido é Jaider Ramos de Araújo e também Humberto Adjuto Ulloa. Eu vejo aqui uma anotação que mostra que os eminentes ministros Joaquim Barbosa e Celso de Mello estão impedidos neste processo. Então, Vossa Excelência, pois não? Eu estava vendo aqui, revendo as minhas notas, eu tenho pensado que eu não estou no RS 587-371. Pois é. Só no outro caso. Ah, pois não. Então, Vossa Excelência participa então, deste. Eu participo desse RS 587. Eu não participo do seguinte. Tá certo. E a matéria... Pois não. Mas começamos por este? Não. Temos que começar por este, logicamente, não é? Então, ministro Teori Zavascki, Vossa Excelência, está com a palavra para o relatório. Em seguida, teremos, já anuncio desde já, a sustentação oral, que será feita pela Advocacia Geral da União. Em nome dela está inscrita para falar a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, que é secretária-geral do Contencioso. Pelo recorrido, Humberto Adjuto Ulloa falará o doutor René Rocha Filho, e pelo Ministério Público Federal falará, em querendo, o Procurador-Geral da República. Mas o eminente Procurador-Geral da República já informa que não fará uso da palavra. Então, teremos duas sustentações orais apenas e um tempo limitado até o término da sessão. Ministro Teori, Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se de recurso extraordinário contra acordo na 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que no recurso de mandado de segurança 21598 concedeu a segurança, entre aspas, para assegurar aos recorrentes o direito à incorporação das vantagens pleiteadas. Fecha aspas. Eis o teor da ementa do acórdão recorrido. Administrativo, agravo regimental no recurso ordinário mandado de segurança, corporação de quintos, exercício de funções comissionadas, ingresso na magistratura, direito adquirido, agravo improvido. O Superior Tribunal de Justiça afirmou um entendimento, segundo o qual aqueles que obtiveram incorporação de quintos por exercício de função comissionada têm direito ao recebimento dessa vantagem, ainda que tenham ingressado posteriormente na magistratura. A Lei Orgânica da Magistratura, LOMAN, não se pode sobrepor um direito adquirido precedentes, hipótese em que os agravados haviam incorporado quintos décimos em suas atividades anteriores no ingresso da magistratura, agravo improvido. Os embargos de declaração foram rejeitados nos termos da seguinte ementa: os embargos de declaração com substantivo instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade ou contradição. Não se prestam para rediscutir a lide, embargos rejeitados. No recurso extraordinário, a União aponta, com base no artigo 102.3, letra A, violação aos artigos 2º, 5º, 36 e 93 da Constituição Federal. Sustento que o acordo impugnado violou diretamente os dispositivos constitucionais citados, conferindo uma extensão indevida ao princípio do direito adquirido, uma vez que a incorporação dos quintos teria ocorrido no exercício do cargo anterior ao ingresso na magistratura. Ademais, sustenta que a posse no cargo atual representa renúncia tácita às vantagens anteriores e que o rol de gratificações elencadas na Lei Orgânica da Magistratura é taxativo,
nele inexistindo a previsão de quintos. Postula a reforma do acordo recorrido para que a pretensão formulada seja julgada improcedente, de modo a afastar a ofensa aos dispositivos constitucionais tidos por violados. Houve contra-razões, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o processamento do extraordinário foi provido por essa Corte e os autos a que chegaram em 23 de maio de 2008. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, pois o Tribunal de Origem dirimiu a controvérsia através da interpretação de dispositivos insertos na legislação infraconstitucional de regência. O ministro Aires Brito, então relator desse processo, manifestou-se pela presença do requisito de repercussão geral e submeteu a matéria a julgamento, tendo o ministro Marco Aurélio expressamente seguido o relator, vencido o ministro Luiz Fux. A ementa foi a seguinte: ementa constitucional, administrativo, magistrados, exercício de função comissionada em período anterior ao ingresso na magistratura, incorporação de quintos, presença da repercussão geral da questão constitucional discutida, possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de incorporação de quintos por magistrados em decorrência do exercício de função comissionada anteriormente ao ingresso na magistratura. O tema, de número 473, foi assim intitulado: Incorporação de quintos por exercício de função comissionada anteriormente ao ingresso na magistratura. Esse é o relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça a fazer uso da palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República. A matéria é de importância para a União, porque envolve justamente a discussão acerca da real extensão da proteção que a Constituição confere ao direito adquirido. E esse tema, portanto, ele não se restringe única e exclusivamente ao interesse aqui dos magistrados, mas também dos próprios servidores públicos. Daí a relevância do tema para a União. Bom, o que se tem, então, no caso concreto? Os magistrados postularam ao presidente do tribunal que o presidente do tribunal incorporasse a contrapartida remuneratória relativa ao exercício da magistratura a parcela que eles haviam incorporado a sua remuneração a título de quintos quando do exercício de outro cargo público, regido, portanto, por outro regime jurídico. O presidente do tribunal indeferiu o fundamento de que a LOMAN não permitiria esse tipo de interpretação, porque o rol do artigo 65 da LOMAN seria taxativo. Em face dessa decisão, foi impetrado o mandado de segurança denegada também pelo tribunal, basicamente, fundamento de que também ali a LOMAN teria esse rol taxativo e, portanto, não seria possível ampliá-lo. Recurso em mandado de segurança perante o STJ provido, como o próprio ministro Teori já destacou no relatório. E o fundamento, o direito adquirido estaria acima da LOMAN. Portanto, a LOMAN não poderia restringir aí o direito adquirido dos magistrados. Bom, o que se tem, então, em relação à questão constitucional? Que questão constitucional é essa que foi colocada, que a União procura destacar no âmbito do seu recurso extraordinário? Na verdade, é de se saber se o direito adquirido, resguardado pela Constituição, confere aos magistrados o direito de transpor um direito que eles adquiriram no âmbito do exercício de um cargo, de um outro cargo, regido por um outro regime jurídico, para a contrapartida remuneratória recebida pelo exercício do cargo da magistratura, regido também por um regime jurídico específico. É essa, portanto, a questão constitucional se coloca. O direito adquirido da Constituição atribui aos magistrados esse direito? Os magistrados podem transpor ou arrastar consigo esse direito quando saem do exercício de um cargo público e ingressam, portanto, na magistratura? É essa discussão que, para a Advocacia Geral da União, não teria autorização legal para que essa transferência, essa transposição do direito aos quintos fosse realizada. Bom, essa construção, por uma razão muito simples, não poderia ser feita pela Advocacia Geral, pelos magistrados, e essa é a tese defendida pela União nos autos. Simplesmente porque, para se enfrentar esse tema,
necessário não seria, de forma alguma, ingressar em toda a discussão que essa Suprema Corte iniciou quando do início do julgamento da ação direta de constitucionalidade 4822, nem tampouco da questão das parcelas que poderiam não ser também associadas ao regime de subsídios. Para a Advocacia Geral da União, seria até irrelevante esse tipo de discussão. Para a Advocacia Geral da União, a questão passa única e exclusivamente pela análise da questão do direito adquirido, ou, em outras palavras, o servidor público ou o agente público tem direito adquirido ao regime jurídico? Porque, se tiver, aí sim é possível se admitir que o magistrado que abandonou um cargo público e que passou a assumir, portanto, a magistratura, ele passe também a receber todos aqueles direitos que ele adquiriu pelo exercício do cargo anterior, porque aí sim ele teria o direito adquirido ao regime jurídico. Então, irrelevante aqui a discussão acerca da própria LOMAN, a atualização da LOMAN, se a LOMAN, o rol é taxativo ou não é taxativo. Para a União, a questão se resolve exclusivamente no enfrentamento por parte dessa Suprema Corte, da manutenção ou não da jurisprudência dessa casa, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. Seria suficiente para resolver essa questão. Porque, na verdade, senhores ministros, aqui, ao se admitir esse tipo de pretensão do magistrado, de transferir esses recursos, esse direito, e, portanto, recebendo a título de remuneração pelo exercício da magistratura, quintos que foram incorporados à remuneração de um outro cargo público, na verdade, o que se estaria se empreendendo seria uma verdadeira mescla de regimes. Estaria se mesclando um regime jurídico específico com o regime jurídico da magistratura. Portanto, a pergunta que fica é: quantos regimes jurídicos híbridos que o ordenamento passaria a conviver com esse tipo de interpretação? O magistrado que ingressa na magistratura, ele, portanto, teria o direito adquirido a receber esses quintos provenientes de um cargo público regido, por exemplo, pela Lei 8.112, mais a LOMAN. Ou é possível também se cogitar algum tipo de vantagem oriunda da CLT, mais a LOMAN. Ou algum tipo de vantagem oriunda da Lei Orgânica do Ministério Público, mais a LOMAN. Ou algum direito também oriundo, possivelmente até de leis estaduais, mais a LOMAN. Ou seja, o ordenamento conviveria com uma série de regimes jurídicos híbridos para se dar guarida a esse tipo de interpretação, na premissa básica, obviamente, de que se teria aí o direito adquirido ao regime jurídico. Por isso, portanto, que a União sustenta nos autos que não seria possível esse tipo de construção sem que expressamente tivesse autorização legal. Imprescindível a autorização da lei para que esse tipo de operação pudesse ser implementada. Sem observância e obediência ao princípio da legalidade, esse tipo de operação não seria viável. Essa tese sustentada pela União nos autos do presente recurso extraordinário. E esse tema, senhores ministros, foi objeto de enfrentamento por esse douto colegiado, inclusive no agravo de instrumento que, na sequência aí da pauta, até citado pelo ministro-presidente, o agravo de instrumento 410.946, em que essa Suprema Corte considerou não ser possível esse tipo de construção, essa constituição de regime jurídico híbrido. Naquela oportunidade, o voto proferido pela ministra Eren Grace confirma a jurisprudência dessa Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. O voto foi seguido pela ministra Carmen Lúcia, pelo ministro Ricardo Lewandowski, e o ministro Gilmar Mendes, naquele julgamento, fez uma observação muito, muito interessante. Diz Sua Excelência, no voto proferido, que essa mescla de regimes, na verdade, acabaria por constituir verdadeiras categorias no âmbito da magistratura, daqueles magistrados que ingressaram na carreira por concurso público, que sempre foram magistrados de carreira, e daqueles que ascenderam à magistratura pelo 5º Constitucional, que aí teriam, portanto, diante desse tipo de interpretação, a possibilidade de receberem uma contrapartida remuneratória superior à daqueles magistrados de carreira. E o ministro Gilmar Mendes, portanto, ele afasta esse tipo de possibilidade exatamente nesse agravo de instrumento que está pendente de decisão em sede de embargos de declaração. Desde dessa decisão proferida nesse agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça, ele mudou a sua interpretação a respeito do tema.
e passou, portanto, a afastar esse tipo de pretensão em seus julgados. Somente a título de exemplo, alguns precedentes, como o agravo regimental 4085, o agravo regimental no recurso especial 838475, 129, 1902, vários recursos extraordinários em que o Superior Tribunal de Justiça, procurando, portanto, alinhar também a interpretação dada por essa Suprema Corte desde o julgamento desse agravo de instrumento, passou também a afastar a pretensão de magistrados de incorporarem a remuneração do cargo pelo exercício da magistratura de quintos incorporados a seus vencimentos pelo exercício de cargos anteriores. A Advocacia Geral da União, já finalizando, senhor presidente, destaca que essa questão ela é relevante, como já dito, inclusive inicialmente, não somente para a magistratura, como também para os servidores. Porque, partindo dessa premissa de que há o direito adquirido a esse regime jurídico, a manutenção do regime jurídico, obviamente que a pretensão de servidores públicos, em geral, que também envolve esse tema, terão aí também a mesma premissa necessária para a postulação de direitos exatamente com o mesmo pressuposto. Daí a importância dessa Suprema Corte, aqui nesse julgado, enfrentar exatamente isso, ou seja, a ratificação ou não da jurisprudência consolidada nesse sentido. E já finalizando, o que entende a Advocacia Geral da União também é que os quintos que foram incorporados, a remuneração daquele agente público, foram incorporados em decorrência do preenchimento de uma série de requisitos legais estabelecidos pela legislação de regência pertinente àquele regime jurídico. Portanto, o direito adquirido ali, a incorporação dos quintos, somente foi incorporado porque ele exerceu aquele cargo público regido por aquela legislação e preenchendo aqueles requisitos previstos na lei específica. Não seria, portanto, possível se arrastar esse direito a essa vantagem, a incorporação desses quintos, para um outro cargo público regido por uma outra legislação específica, no caso aqui, a LOMAN, porque o direito adquirido estaria umbilicalmente ligado ao exercício daquele cargo e não à própria figura do agente público, partindo justamente do pressuposto de que não haveria aí o direito adquirido ao regime jurídico. Essa interpretação pretendida aqui acabaria por criar um verdadeiro regime jurídico integrado, em que se integraria aí algum direito adquirido em um outro regime jurídico com o regime jurídico previsto na LOMAN. Daí as razões pelas quais a Advocacia Geral da União sustenta que não seria hipótese de acolhimento desse tipo de pretensão e postula, senhor presidente, pelo provimento do presente recurso extraordinário. Muito obrigada. Agradeço à doutora Gleice Mendonça e convido a fazer uso da palavra, em nome do recorrido Humberto Adjuto Ulloa, doutor Renê Rocha Filho. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público. Preliminarmente, senhor presidente, senhores ministros, o recorrido suscita aqui a ausência de repercussão geral na espécie. Há 2 semanas atrás, essa Corte, ao julgar os embargos de declaração no recurso extraordinário 607 Rio Grande do Sul, de relatoria de Vossa Excelência, ministro Fux, reafirmou aqui o entendimento que a repercussão geral, ainda que tenha sido reconhecida pelo plenário virtual, esse posicionamento pode ser revisto por este plenário se aquelas condições que levaram ao reconhecimento da repercussão geral não existirem, ou mesmo se o recurso não tiver os requisitos necessários ao conhecimento. Pois bem, vamos elencar aqui quatro motivos, todos eles, a nosso ver, autônomos e fortes, a demonstrar a inexistência de repercussão geral na espécie. O primeiro deles, a Assessoria de Gestão Estratégica informa no site desse Superior Tribunal que existem apenas 8 processos sobrestados nos mais diversos tribunais que tratam dessa matéria quintos por magistrados. Apenas 8 processos. É bem verdade, Excelência, que essa matéria, há 15 anos atrás, 12 anos atrás, tinha uma multiplicidade grande de ações, mas pode-se afirmar aqui, sem nenhum medo de errar,
que 99,9% dessas ações já encontraram o seu fim, já encontraram o seu trânsito em julgado. Essa, então, pode-se dizer até que é uma matéria residual. Então, se nós pensarmos no universo de 17 mil juízes brasileiros, tem 8 processos sobressados, não há repercussão geral. E o que levou o ministro Aires Brito a propor a repercussão geral, segundo palavra deles, foi a existência de numerosos casos em que se discute direito adquirido de magistrados à incorporação de quintos. Olha, 8 casos não são numerosos casos. Então, por ser essa premissa do plenário virtual não ter se concretizado no mundo real, esse é um dos motivos que pede o recorrido que se reconheça aqui a inexistência de repercussão geral. Há um outro aspecto, o segundo aspecto, e que também é bastante eloquente para demonstrar essa ausência de repercussão geral. Nenhuma associação de classe, nem a JUF, nem a Marches, nem a ANAMATRA, pediu o ingresso nessa lide, seja na defesa do interesse eventualmente de seus magistrados. E também nenhuma unidade da federação. Então, isso demonstra que não há uma multiplicidade de casos a demonstrar a existência de repercussão geral. E há também mais um terceiro argumento, Excelência. Depois da implantação do subsídio, ocorrida com a Lei 11.143/2005, a magistratura começou a receber vencimentos em parcela única. Então, esse direito, ainda aqueles que tiveram o direito garantido, ficou limitado ali a 2005, depois da Emenda Constitucional 41/2003 e a Lei 11.143/2005. Então, não há nenhum perigo de uma decisão a ser aqui proferida favorável aos magistrados, de que cause um efeito cascata, que leve a uma grande repercussão econômica. Não há perigo nenhum disso acontecer, porque desde 2005 a magistratura percebe sua remuneração por subsídio. E um último argumento a demonstrar a inexistência de repercussão geral está no fato de que a matéria aqui tratada não é uma matéria constitucional, é uma matéria infraconstitucional. A discussão não está aqui se discutindo de maneira nenhuma direito adquirido a regime jurídico. Não é isso que se discute. Aqui se discute se aquela relação do artigo 65, parágrafo 2º da LOMAN é uma relação de vantagens números clausos ou não. Ou seja, a matéria é infraconstitucional. Aqui, o magistrado, enquanto membro do Ministério Público, incorporou o quintos, uma vantagem pessoal, que não é atrelada ao cargo que ele é ocupado, mas a sua pessoa, e quando ingressou na magistratura, anteriormente ao regime de subsídios, requereu essa incorporação e lhe foi concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, a matéria é infraconstitucional e isso é mais um motivo para que a repercussão geral aqui não seja conhecida. E agora, senhor presidente, adentrando ao recurso extraordinário, efetivamente, temos que não foi suprido o requisito do pré-questionamento. Toda a discussão no Superior Tribunal de Justiça se deu em cima do direito subjetivo do magistrado de levar para a carreira da magistratura os quintos incorporados no Ministério Público e se o artigo 65, parágrafo 2 da LOMAN era impeditivo desse direito ou não. Ou seja, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, com base na legislação infraconstitucional, Lei 8.112/90, Lei 8.911/94 e Lei Complementar 75/93, que rege o Ministério Público, que o recorrido adquiriu esse direito de incorporação de quintos e que esse direito não poderia lhe ser retirado em razão daquela disposição da LOMAN. Ou seja, toda a discussão ali foi essa que se travou no Superior Tribunal de Justiça. Somente em embargos de declaração, lá no Superior Tribunal de Justiça, é que a União suscitou a tese de
na inexistência de direito adquirido a regime jurídico. E, nos embargos de declaração, essa questão também não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. E depois, interposto o recurso extraordinário, a União não interpôs o recurso pelo inciso 9º do artigo 93 da Constituição, negativa de prestação jurisdicional. Alegou-se ali apenas ofensa ao 93 caput, que a magistratura deveria receber sua remuneração exclusivamente por subsídio. Então, ausente esse requisito do pré-questionamento, esse recurso extraordinário não pode sequer ser conhecido. E como sempre gosta de frisar aqui o ministro Marco Aurélio, quem determina os contornos do recurso extraordinário é o acordo recorrido. Se essa questão não foi objeto de discussão e debate perante o acordo recorrido, não pode ser enfrentada por esta Corte Maior. É de longa data, um outro aspecto aqui, excelências, é de longa data na jurisprudência dessa Corte que o direito adquirido tem duplo fundamento, um constitucional, previsto ali no artigo 5º 36, e outro infraconstitucional, previsto no artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil. A proteção constitucional ao direito adquirido, ela é destinada ao legislador, tanto que está lá no artigo 5º, a lei não prejudicará o direito adquirido. Agora, quando há uma declaração de direito adquirido, uma declaração judicial de direito adquirido, com base numa interpretação de legislação ordinária, aí vale-se aquela antiga e serena jurisprudência dessa Corte, que estabelece que a normatização do direito adquirido, ela não se encontra na Constituição, ela se encontra, sim, na Lei de Introdução ao Código Civil. Muitos são os precedentes dessa Corte. De Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, eu trago aqui o julgado no agravo de instrumento 135632, agravo regimental, Rio Grande do Sul, de 10/10/1995, em que Vossa Excelência, com muita pertinência, asseverou: se é certo que a proteção ao direito adquirido reveste de qualificação constitucional, consagrada que foi em normas de sobre-direito que disciplinam os conflitos da lei no tempo, não é menos exato, considerados os dados concretos de nossa própria existência jurídica, que a positivação do conceito normativo de direito adquirido, ainda que veiculável em sede constitucional, submete-se, no entanto, de lege lata ao plano estrito da atividade legislativa comum. Esse precedente de Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, se colocarmos numa pesquisa da jurisprudência do Supremo, ele é citado milhares de vezes, sempre o Supremo adotando essa mesma tese. E eu trago aqui, nesse mesmo sentido, de Vossa Excelência, ministro Theory, o agravo em recurso extraordinário 684-683, agora de 17/9/2013, em que Vossa Excelência afirma a mesma verdade. De Vossa Excelência, ministro Fux, o RE 585277, agravo regimental do Amazonas, que trata também de quintos, não de magistrados, mas função comissionada, quintos, incorporação. Item 6 da ementa. A verificação em cada caso concreto da ocorrência ou não de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, não desafia a instância extraordinária, visto situar-se no âmbito infraconstitucional, tratando também de quintos. De Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, eu trago o agravo no recurso extraordinário 682053, agravo regimental, Rio de Janeiro, agora de 27/8/2013. O exame da alegada ofensa ao artigo 5º 36 da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge a competência jurisdicional extraordinária prevista no artigo 102 da Constituição Federal. E de Vossa Excelência, ministro
Dias Toffoli, também de 27/3/2012, o RE 391061, agravo regimental Santa Catarina, item 2 da emenda. Discussão acerca de eventual direito adquirido à relação jurídica antes constituída não se reveste de índole constitucional. Pois bem, aqui na tribuna muito se falou desse precedente do agravo 410.946, que realmente foi uma alteração no entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Naquele caso, porém, duas questões têm que ser aqui colocadas. A discussão, enquanto estava no âmbito da segunda turma, a discussão nos termos dos votos proferidos pelo ministro Celso de Mello, pelo ministro Veloso, pelo ministro Gilmar Mendes, pela ministra, era se o direito adquirido tinha índole constitucional ou se tinha índole infraconstitucional. Essa era a discussão. Depois, com a afetação do processo ao plenário por uma questão de ordem suscitada pelo ministro Pertence, que depois não veio a julgar, a relatoria passou à ministra Hélio, houve uma completa inovação na discussão. E a ministra Hélio trouxe um voto de que não havia regime jurídico, direito adquirido a regime jurídico. Ora, essa questão sequer estava sendo objeto de discussão e sequer era objeto de discussão no recurso extraordinário. Tanto é que o ministro Celso de Mello, naquele caso, corretamente, não conhecia do agravo por esse e por outros defeitos que ele tinha. Mas, quando afetado ao plenário, passou-se a questão principal sem analisar os requisitos de cabimento do próprio recurso extraordinário. Então, esse julgado, ele é um julgado que contradiz toda essa jurisprudência antiga e ainda atual e moderna dessa Corte, conforme os precedentes que eu li a Vossas Excelências. Então, com essas palavras, Excelência, é que pede-se a essa Igreja Corte que não conheça do recurso extraordinário, seja pela ausência de repercussão geral, ou dele conhecendo e também não conheça pela falta de pré-questionamento, ou se dele conhecer, que negue provimento. É o que se pede. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Como a matéria é complexa e já passam das 18 horas, nós deixaremos o julgamento para a próxima quarta-feira. Já peço ao senhor secretário que reinclua na pauta este RE 587-375 para que seja julgado com precedência sobre os demais. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. E por aqui vai ficando.